Antes de ser símbolo de luxo, ela foi só uma mulher, escrevendo sua última carta à beira da morte. Marie Antoinette, a rainha que virou sinônimo de extravagância, foi odiada, ridicularizada e responsabilizada por uma nação em crise. Mas na madrugada de 16 de outubro de 1793, horas antes de subir à guilhotina, ela não era mais a figura polêmica de Versalhes. Era apenas uma mãe, uma irmã, uma mulher diante do fim. Nesta carta, escrita à mão e com o coração já resignado, ela revela muito mais do que palavras. Revela o colapso de um império, o fim de uma era e a força silenciosa de uma despedida que ecoaria por séculos. Prepare-se para descobrir não a rainha dos salões dourados, mas a voz íntima de Marie Antoinette, sufocada pela multidão, mas preservada em papel. Marie Antoinette nasceu como arquiduquesa da Áustria, filha da poderosa imperatriz Maria Teresa. Aos 14 anos, foi enviada à França para se casar com o Delfim Luís Augusto, o futuro Luís XVI. A união visava selar uma aliança política entre os Habsburgos austríacos e os Bourbons franceses. Assim, ainda adolescente, ela foi arrancada de sua terra natal e lançada no centro de uma das cortes mais rígidas e opulentas da Europa, o Palácio de Versalhes. Com o tempo, Marie Antoinette se tornou alvo de fascínio e também de profundo ressentimento. Desconectada do sofrimento do povo francês, ela foi apelidada de Madame Déficit, acusada de gastos extravagantes em tempos de crise. A famosa frase "que comam brioches", embora provavelmente nunca tenha sido dita por ela, virou símbolo do desprezo atribuído à monarquia. Seu estilo de vida, suas festas e sua aparente indiferença ao caos social alimentaram o crescente ódio popular. O que começou como desconfiança virou revolta, e a imagem pública da rainha foi desfigurada, de soberana graciosa a vilã do povo. A Revolução Francesa, que começou em 1789, foi o reflexo de uma nação em colapso. A fome, a pobreza extrema e a desigualdade social estavam por todo lado. A corte de Versalhes, com sua imensa riqueza e excessos, contrastava violentamente com a miséria do povo francês. As tensões sociais chegaram ao ponto de ruptura, e em 1792, a monarquia foi finalmente abolida, com Luís XVI sendo preso, julgado e pouco depois executado na guilhotina. Marie Antoinette, agora viúva, foi levada para a prisão do Templo, onde passou meses isolada e humilhada. A ex-rainha, que um dia se exibia em seus vestidos de luxo, estava agora em um cubículo frio e sujo, esperando por um julgamento que selaria seu destino. Seu sofrimento não era mais uma questão de política. Era pessoal, humano e uma tragédia de proporções épicas. Enquanto o império que ela conhecia desmoronava, ela se preparava para enfrentar a mesma violência que havia marcado a morte de seu marido. Durante esse período de cativeiro, o povo continuava a clamar por sua execução. A raiva que antes se concentrava em sua extravagância, agora estava totalmente voltada para sua vida e para o fim da monarquia. Porém, dentro das paredes da prisão, a rainha não era mais um símbolo de opulência, mas uma mulher lutando com o próprio fim. Na madrugada do dia 16 de outubro de 1793, poucas horas antes de ser levada à guilhotina, Marie Antoinette escreveu sua última carta. O momento era tenso e angustiante. Ela sabia que não sairia viva daquele dia. A carta foi endereçada à sua cunhada, Madame Elisabeth, com quem ela compartilhava uma profunda afeição. Um gesto de amor e cuidado, mesmo quando sua própria vida estava prestes a ser tomada. A carta foi escrita em segredo, sem a intenção de ser entregue, mas sim como uma última manifestação de seus sentimentos e pensamentos. Marie Antoinette expressa sua dor pela separação de seus filhos,
os quais ela sabia que seriam vítimas de um sistema que a havia condenado. Não há vestígios de raiva ou rancor em suas palavras. Em vez disso, há um tom de resignação, de fé e um perdão por tudo o que lhe foi feito. Ela escreve: "Perdoo todos os meus inimigos o mal que me fizeram. Adeus, minha boa e terna irmã, que esta carta vos chegue." Essas palavras, simples e diretas, transmitiam um sereno abandono. Não havia pedidos por sua vida, nem revolta contra os juízes e acusadores. Ela aceitava seu destino, mas com a dignidade de uma mulher que, apesar de tudo, sabia que sua vida tinha valor, assim como a daqueles que ela amava. A carta nunca chegou às mãos de Madame Elizabeth, mas foi encontrada após a execução, um tesouro escondido entre as cinzas de sua tragédia pessoal. A carta de Marie Antoinette revela de maneira chocante um ser humano que não era apenas a rainha, odiada pela propaganda, mas uma mãe, uma esposa, uma irmã, cujo fim estava marcado pela brutalidade de uma revolução que arrastou a nação consigo. O dia da execução chegou, e a cena foi tão dramática quanto o destino que a aguardava. Marie Antoinette foi retirada da prisão nas primeiras horas da manhã. A princípio, ela foi levada de carroça pelas ruas de Paris, com as mãos atadas atrás das costas, em um cortejo de humilhação pública. A corteza dos cidadãos se misturava à gritaria e zombarias, enquanto ela seguia em direção à Praça da Revolução, o local de sua morte iminente. Mas o que é impressionante é que, apesar da dor e do sofrimento visíveis, ela manteve uma postura digna. Ela não abaixou a cabeça. Ao contrário, seu olhar permaneceu erguido até o fim. Era como se ela ainda mantivesse a força que seu reinado havia exigido, mesmo quando tudo o que lhe restava era a sua própria humanidade. Sua coragem diante da morte se tornou um símbolo do que muitos viram como a tragédia de uma era. A guilhotina, símbolo de justiça revolucionária, aguardava, pronta para decapitar uma mulher que, aos olhos de seus algozes, representava a decadência de um sistema falido. O impacto da execução foi sentido em toda a França e no mundo. Para muitos, foi a marca do fim de uma era, a derrubada da monarquia absoluta, a queda do sistema aristocrático que havia governado o país por séculos. Porém, a execução de Marie Antoinette também gerou divisões. Alguns a viam como uma vítima da revolução, outros a viam como responsável pelos excessos que haviam levado à revolta. Mas o que ninguém poderia negar era o simbolismo de sua morte. Uma rainha, uma mulher de luxo e poder, reduzida a nada mais que uma prisioneira, marchando em direção à sua própria execução. O povo que antes a desprezava, agora assistia à cena, muitos de cabeça baixa, outros com um certo respeito por sua dignidade, até o último momento. O espetáculo de sua morte também era o fim de um regime, mas seu sacrifício se tornaria, aos olhos de muitos, uma alegoria da decadência e do sofrimento de toda uma monarquia. Após sua execução, a figura de Marie Antoinette passou a ser tratada de maneira complexa pela história. A carta que ela escreveu nas horas finais de sua vida, com um tom de aceitação e perdão, contrastava de maneira dramática com a imagem pública que se espalhou sobre ela ao longo dos anos, a imagem da rainha frívola e distante do povo. Ao longo dos anos seguintes, essa carta se transformou em um símbolo de martírio. Para os monarquistas, ela representava a última tentativa de dignidade de uma mulher que, apesar de todas as críticas, nunca se curvou à revolução. Para muitos, ela foi a expressão de uma rainha que foi vítima das circunstâncias mais cruéis, tendo sua vida destroçada pela intolerância de uma revolução que não poupara nem os mais poderosos. Sua carta, descoberta somente após sua morte, foi lida por muitos como um testemunho da tragédia de uma mulher que, em seus últimos momentos, teve uma clareza rara de espírito, superando a raiva ou o ressentimento em favor de um perdão que ela acreditava necessário.
Mas a verdadeira questão, que se desdobrou ao longo dos anos, foi até onde ela foi, de fato, vítima de um sistema que a colocara em uma posição de poder que ela talvez não tivesse total controle sobre. A carta, longe de ser uma defesa direta ou um apelo por misericórdia, era uma despedida de uma mulher que, diante do fim, se entregou com uma calma quase sobrenatural. Ela não procurou justificar suas ações ou sua posição, mas simplesmente fez as pazes com a ideia de sua morte iminente. A carta, em sua simplicidade, revelou uma mulher que era mais do que o que a história e a revolução quiseram retratar. Em vez de uma monarca orgulhosa e distante, ela se revelou uma mãe e esposa com emoções e fraquezas comuns a qualquer ser humano. E mesmo assim, com a perda de tudo, sua dignidade e sua fé permaneciam. De certa forma, a carta de Marie Antoinette se tornou um símbolo de resistência ao sofrimento. Um reflexo do que resta quando todo o poder e luxo desaparecem. A essência de quem somos quando não há mais nada a perder. O que realmente resta de um reinado quando o poder e a glória desaparecem e só sobra a solidão diante da morte. A carta de Marie Antoinette oferece uma resposta comovente e, ao mesmo tempo, perturbadora. No final de sua vida, ela não era mais a rainha de França, mas simplesmente uma mulher enfrentando seu destino, com coragem e dignidade. Sua despedida não foi de raiva ou ressentimento, mas de um perdão sereno, que muitas vezes falta até mesmo aos corações mais tranquilos. Esse momento de reflexão nos leva a pensar: o que é o poder, afinal, senão um jogo de sombras e luzes, onde até os mais altos tronos podem ser desmoronados com um simples ato de revolução? A carta que Marie Antoinette escreveu é um lembrete de que, no fim, o que importa são as escolhas que fazemos, mesmo diante da adversidade. Mesmo quando a morte se aproxima, a maneira como escolhemos nos despedir pode deixar um legado eterno. Ela foi uma mulher que teve uma vida repleta de contradições, amada e odiada, rica e perdida, poderosa e frágil. Sua carta, escrita na madrugada antes de ser levada à guilhotina, talvez seja a última chance que ela teve de falar ao mundo, não como a rainha que ostentava coroa e vestidos caros, mas como a mulher que, diante da morte, se lembrou do amor e da humanidade. O que restou de sua história? O que restou de uma monarca derrubada pela revolução? A resposta pode estar nas palavras que ela escreveu, nas palavras de perdão, nas palavras de despedida e nas palavras que, mesmo após mais de 2 séculos, ainda tocam corações e ecoam nos ecos da história. Se sua carta nos ensina algo, é que mesmo nas piores horas, nossas palavras têm o poder de atravessar o tempo. Uma simples despedida, feita em uma madrugada fria de outono, pode sobreviver à revolução, ao ódio e à memória distorcida, até se tornar um símbolo eterno de resistência e humanidade. Se essa história tocou seu coração, imagine quantas outras cartas estão esperando para ser descobertas. Cartas de dor, de amor, de sacrifício, de histórias que mudaram destinos. Se inscreva no Cartas Perdidas para continuar explorando os segredos que o tempo esqueceu. E se essa carta te emocionou, compartilhe esse vídeo com alguém que valoriza as palavras que atravessam gerações. Aqui, cada letra revela um pedaço da alma humana.